Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, volto aqui a essa tribuna para fazer parte das discussões do nosso expediente final e gostaria de tratar com prioridade dois temas. O primeiro tema que eu gostaria de tratar é o tema da segurança. Senhoras e senhores deputados, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, há mais ou menos 10 dias, uma operação das forças do governo federal, forças de segurança do governo federal, que vieram, teoricamente, numa ação coordenada com o Estado para reforçar a segurança do Estado do Rio de Janeiro. Todos os cidadãos cariocas e fluminenses sabem do estado desastroso da segurança em nosso Estado. A escalada da violência é uma realidade e não poupa nenhum carioca e fluminense em nenhuma das nossas 92 cidades, em nenhum horário do dia e da noite. Necessária, e nós aqui requeremos, a vinda e o apoio do governo federal nesse momento de crise. É importante que esteja claro que as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro perderam o controle sobre a situação do nosso Estado e que fazia-se necessário a presença e o apoio das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e de todos os organismos que compõem o aparato de segurança do Brasil. Muito bem, chegada das Forças Federais foi adiada por algum tempo sob a alegação que estava sendo feito um grande planejamento para a atuação das forças em conjunto com as forças do Estado do Rio de Janeiro. E a partir da sua atuação, o que nós estamos vendo são atuações erráticas, com pouco planejamento, baixa eficácia e pouquíssima produtividade. Na chegada das forças federais, os soldados foram aplaudidos pela nossa população por onde eles estiveram. E deviam ser aplaudidos porque estavam chegando para prestar segurança aos nossos cidadãos. Mas o que foi visto a partir daí foi uma ação com pouca coordenação com as forças do Estado e muito pouco resultado prático. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer e conclamar do alto da tribuna da Alerj, defendendo o interesse da população do Rio de Janeiro, que faz-se necessária uma freada de arrumação e uma melhor coordenação, tanto da atuação das forças federais, como a sua coordenação com as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. Se não vejamos, senhoras e senhores deputados, hoje chegou um levantamento, foi dado público, tornado público um levantamento da Polícia Civil, que aponta uma média de 22 ocorrências a cada 24 horas de roubo de cargas no nosso Estado, desde a chegada das Forças Federais do Rio. No período de 28 de julho até a terça-feira dessa semana, houve o registro de um total de 246 casos de roubo de cargas. E vamos lembrar que o objetivo da redução do roubo de cargas era uma das principais prioridades da atuação federal no Estado do Rio de Janeiro. Esse levantamento da Polícia Civil do Estado demonstra que a atuação das Forças Armadas e das Forças Federais teve pouquíssima eficácia, pois esse número ainda é muito superior ao gigantesco número que havia sido registrado no mesmo período do ano passado. Se não vejamos, no ano passado, o registro no mesmo período foi de 195 casos e isso aumentou para 246 casos, praticamente 50 casos a mais registrados num período pequeno de 10 dias no nosso Estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhoras e senhores deputados, nós temos que requerer que o governo do Estado enfrente e faça a sua parte. Nós aqui, mais uma vez, queremos requerer que o governador do Estado convoque imediatamente os 4.000 policiais militares concursados e aprovados que até agora não foram chamados. Essa casa aprovou emenda em projeto de lei determinando ao governador que essa convocação fosse feita. Mas, infelizmente, o governador vetou esse dispositivo e eu espero, senhor presidente, que esses vetos possam vir a ser apreciados o mais rápido possível. A participação das forças federais, elas não são permanentes. Elas têm que ser vistas como uma atuação pontual,
o que vai, de fato, voltar a trazer a tranquilidade ao nosso Estado é a recuperação da Polícia Civil, a recuperação da Polícia Militar e os investimentos necessários nessa área. Precisamos urgente desses 4 mil novos policiais, precisamos de uma nova estratégia de segurança pública, precisamos definir, em definitivo, a nova estratégia das UPPs. As UPPs, que foram um belíssimo projeto, não estão mais funcionando. Senhoras e senhores, precisamos que o tema segurança seja colocado como prioridade. E precisamos que as forças federais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em atuação nesse momento, produzam menos espuma e mais resultados. Aparentemente, só se preocupa em colocar blindado e soldado em locais de visibilidade, mas com pouca serventia e pouco resultado prático. Confio integralmente na capacidade das nossas Forças Armadas. Entendo que esse trabalho não é a missão primária delas, mas foram chamadas ao serviço da população carioca e fluminense e têm que responder de maneira articulada. Não adianta o ministro da Justiça ou o ministro da Defesa darem entrevistas dando resultados razoáveis ou defendendo ações pirotécnicas, quando no campo o nosso cidadão ainda não sentiu os impactos positivos dessas ações. E isso precisa ser dito. Por isso, do alto da tribuna da LERJ, repito, o Estado do Rio de Janeiro está em uma situação de guerra. É preciso que o Estado do Rio de Janeiro, através do seu governo, faça a sua parte, convoque os policiais militares e se articule melhor com as forças federais. Nós não aceitamos ações de fachada, nós não aceitamos espuma. Queremos resultado efetivo e os números, senhor presidente, mostram, com maneira muito clara, que nos primeiros 10 dias de operação, o principal objetivo, que era uma redução significativa do roubo de cargas, não foi alcançado e, por isso, precisamos de uma revisão imediata dos procedimentos e dos projetos adotados. E, para encerrar, senhor presidente, dizer que, como parlamentar dessa casa, no meio dessa crise toda, eu recebi com muita surpresa hoje a publicação no Diário Oficial do Estado, na Secretaria da Casa Civil, de uma licitação pública para contratar serviços de jatinho, de frete aéreo, da ordem, um valor de 2,5 milhões de reais para servir ao governador do Estado. Não é razoável, nesse momento de crise, esse tipo de contratação. Isso é uma afronta ao servidor que está com o salário atrasado. Isso é uma afronta ao carioca e fluminense que não dispõe de serviços adequados de saúde, educação e também de segurança. Entendemos que talvez seja necessário para o conforto do governador isso em algum momento. Mas nesse momento de crise não faz sentido e eu espero e requeiro do alto dessa tribuna que esse edital de licitação seja imediatamente cancelado, pois não cabe ao Estado do Rio de Janeiro contratar serviços de jatinho enquanto não paga o funcionário público e enquanto o nosso cidadão não tem um entendimento adequado de saúde, educação e segurança. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de falar. Seguimos os debates e agradeço a atenção de todos.